Conta-se que certa vez um príncipezinho, na sua curiosidade infantil, queria saber o que existia além dos limites do castelo. E assim, certa vez, empreendeu fuga, embrenhando-se na mata que circundava o castelo. E lá acabou se perdendo. O tempo foi passando, a fome e o desespero foram aumentando. E no auge da fome e do desespero, ele encontra um casebre. Nele morava uma velha senhora que lhe ofereceu uma deliciosa torta de morangos. E ele se alimentou fartamente. Saciada a sua fome e contada a sua história, essa velha senhora o ajudou a retornar para o castelo. O tempo foi passando, esse príncipezinho acabou tornando-se o rei. E ele jamais esqueceu o sabor daquela deliciosa torta de morangos. Certa feita, ele convocou cozinheiros de diferentes partes do reino para fazer-lhe uma deliciosa torta de morango. Mas nenhuma torta que fosse feita se igualava ao sabor daquela torta comida na infância. Após muitas tentativas frustradas, pois nenhuma torta se assemelhava àquela da infância, um sábio procurou o rei, o príncipezinho de outrora, e contou-lhe que nenhuma torta que fosse feita teria o mesmo sabor daquela torta da infância. Porque naquela torta, além dos ingredientes, somava-se a aventura, o sentimento da aventura, da fuga, a alegria de ter encontrado aquele casebre, o amor expendido por aquela velha senhora, a delícia de saciar a fome no momento tão crucial que ele passava. Aquela torta não tinha apenas os ingredientes, mas tinha toda essa carga emocional que jamais poderia se repetir. Quantas vezes em nossa vida hoje nós estamos buscando o sabor da torta da infância? É muito comum vivermos um saudosismo, como se no passado tudo fosse bom. Nós revestimos o passado de mil maravilhas. Vivíamos momentos mais difíceis no passado, em que todas as conquistas, notadamente as materiais, eram muito difíceis. E assim tinha um sabor todo especial. As coisas, por simples que fossem aos nossos olhos de hoje, tinham um sabor muito grande, dado a dificuldade do momento. Cada conquista tinha um sabor próprio. Hoje nós vivemos num mundo onde os bens materiais nos vêm com uma facilidade muito grande. E por isso nós pouco valorizamos eles. Mas lembramos das conquistas que nós tínhamos outrora, em momentos mais difíceis, onde a alegria da conquista era algo muito forte. E nesse contexto, nós passamos toda uma vida nesse saudosismo, dizendo que tudo no passado era bom, tudo era maravilhoso, tudo era lindo. Mas, na verdade, o que nós tínhamos era uma carga emocional muito forte. Dada toda a dificuldade que nós vivíamos, dada ao pouco avanço tecnológico do mundo, cada conquista era revestida de um prazer muito grande, de uma carga emocional muito grande. E em nosso dia a dia nós reproduzimos muito pouco essa carga emocional. E o que é pior, nessa busca por um passado que não vai se repetir, pois podemos trazer de volta os mesmos fatos do passado, mas eles não terão o mesmo sabor, eles não terão as mesmas emoções. Hoje as emoções é algo que vem de dentro.
Nós não conseguimos reproduzir emoções. E nós acabamos focando boa parte da nossa existência em lembranças ou tentativas de reproduzir um passado que jamais se reproduzirá. E o que é pior, nessa busca, nós estamos deixando de impregnar ao presente toda a emoção, todo o sentimento que ele merece. Estamos deixando de viver plenamente o presente, seja em busca de um futuro que ainda não chegou, seja em lembrança de um passado que não mais se reproduzirá. E nós impregnamos essas lembranças do passado com toda a carga emocional, não só a daquela época, mas a de agora. Pois nós estamos deixando de impregnar os momentos presentes de emoções, de sentimentos, criando, na verdade, uma existência bastante vazia. E esse saudosismo, que até certo ponto é doentio, acaba nos trazendo o fantasma da depressão, que está batendo a porta de todas as pessoas. E muitos têm aberto essa porta. Precisamos mudar a nossa concepção, viver mais plenamente o presente, viver agora como um momento que não se repetirá jamais. Momento único em nossa existência. E nós estamos deixando de viver isso mais plenamente, sempre enaltecendo um passado que teve um fator muito importante na nossa vida, no nosso caminhar nessa existência. Mas são aqueles momentos, aquela etapa do caminho que nós trilhamos, mas o nosso foco, a nossa atenção deve ser dada na caminhada presente, no momento presente dessa caminhada, para transformar essa caminhada mais segura e no futuro atingir o grande objetivo da nossa vida, que é a nossa elevação espiritual. Muito obrigado a todos.